Moradores, dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. Olá! O Cidades e Soluções de hoje é especial porque repercute em cima do laço uma pesquisa inédita do IBGE que revela dados estarrecedores sobre a falta de planejamento da maioria absoluta dos municípios brasileiros em relação à prevenção de desastres. A enorme vulnerabilidade das cidades a certos eventos como inundações, secas, vendavais, deslizamentos de terra é o assunto que vamos tratar a partir de agora com os nossos convidados. São eles o diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, Dr. Agostinho Ogura. Ele está em nosso estúdio em Brasília, e com o economista Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. Vamos começar fazendo o seguinte, vamos ver o resultado da pesquisa do IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros 2011. Olha só, apenas 344 municípios possuem algum planejamento para a redução de riscos. Isso representa pouco mais de 6% de todas as cidades. A prevenção de riscos é mais forte na região sudeste e menos presente na região centro-oeste. Ainda segundo o IBGE, 10% dos municípios declararam estar preparando seus planos de prevenção. Esse percentual sobe para 32% quando se verifica quantos municípios realizam ações isoladas de prevenção, como, por exemplo, contenção de encostas ou desassoreamento de rios. Vamos fazer o primeiro giro aqui com os nossos convidados, que explicaria, digamos, esse déficit de atenção dos prefeitos ou crime de lesa cidade que estaria sendo cometido na maior parte dos municípios brasileiros. O que está por trás da falta da cultura da prevenção? Especificamente, em relação aos números que você relatou, André, é importante considerar isso sob o ponto de vista da realidade dos municípios brasileiros em relação àqueles mais vulneráveis, aqueles onde historicamente você tem o registro de fatalidades, o registro de danos sociais e prejuízos econômicos. E aí quando você tem como o total de municípios brasileiros os 5.565, e a partir de estudos que nós temos realizados no âmbito do governo federal, desses municípios onde é recorrente o registro de fatalidades, a gente vai notar que é algo em torno de 800 a 900 municípios brasileiros. E dentro dessa ótica, se você analisar isso do ponto de vista estatístico, ele chega justamente nos valores da pesquisa do IBGE. Então é Petrópolis, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mauá, Caraguatatuba. Então esses municípios, Blumenau, onde são recorrentes, você vai ver que na lista são os municípios que têm feito esse trabalho de montagem de plano de gestão de risco, enquanto que os outros municípios, que representariam algo em torno dessa ordem de 9% a 10%, eles apresentam-se no resultado do IBGE como os municípios que estão realizando, desenvolvendo esses planos municipais. Por conta da nova lei de proteção civil, a nova lei que rege a questão de desastres naturais do Brasil, a 12.608, que foi lançada recentemente. E que determina um prazo de 2 anos para que os municípios se enquadrem e tenham um levantamento, um mapa geotécnico identificando riscos ou vulnerabilidades. Gustavo, a sua impressão sobre esse indicador do IBGE? Sobre a função cultural. O brasileiro ele não tem a cultura de gerenciamento de risco. Esse é um fato. Agora, sobre o que o meu colega lá em Brasília falou, eu queria salientar o seguinte. Primeiro, o plano de gerenciamento de risco, o ideal é que 100% dos municípios tivessem. É óbvio que o município que tiver menos risco, ou seja, ele não tem histórico de catástrofe, ele não tem um risco elevado, porque ele não tem a frequência, não quer dizer que ele não tenha que fazer um plano de gerenciamento de risco, inclusive vai ter um investimento muito baixo, gastar pouco dinheiro com isso, porque o risco dele é baixo. Isso não elimina dele ter o gerenciamento de risco, esse é o primeiro ponto. E gostaria de salientar
que se a gente se basear apenas no histórico, a gente corre um sério risco. Vou dar 2 exemplos. O furacão Catarina era inédito. Em 2010 a gente teve um furacão Catarina em Santa Catarina, que não era esperado e não está em nenhum histórico. No mesmo ano, já, se não me engano, agosto, setembro, a gente teve as chuvas em Alagoas, numa região que tem seca, que historicamente sempre teve seca e nunca teve uma inundação. Então, eu acho que a gente tem que ter gerenciamento de risco em 100% dos municípios. Isso é uma cultura que tem que ser absorvida pelo brasileiro e eu acho que tem que ter investimentos. É óbvio que os investimentos terão que ser priorizados pelos municípios que são mais afetados, em detrimento daqueles que quase nunca correm risco. E para a realidade brasileira, temos um complicador que é a escassez de recursos humanos à altura dos imensos desafios da maior parte das cidades, que tem menos de 50 mil habitantes e não tem, portanto, competências para realizar esse trabalho, hoje pelo menos. Vamos ver agora quais são os principais desastres naturais do Brasil, registrados oficialmente, e os estragos causados por eles nesses últimos anos. Os dados são do CEMADEM, coordenado pelo Dr. Agostinho. Vamos ver. As inundações respondem por 58% dos desastres. A seca vem depois, com 14% das ocorrências, seguida de deslizamentos, com 11%, vendavais, 8%, temperaturas extremas, 6% e epidemias, 3%. Doutor Agostinho, o que lhe chama mais atenção em relação a esse ranking das tragédias ambientais brasileiras? Sob o ponto de vista de fatalidades humanas, vítimas fatais, todos os levantamentos mostram que os escorregamentos, os movimentos de massa, os deslizamentos em encostas, são aqueles que provocam o maior número de mortes no Brasil. Então, levantamentos feitos por institutos de pesquisa no Brasil indicam que é da ordem de 3.000 a 4.000 pessoas que morrem, que é o total de mortos por escorregamentos desde 1988. É um trabalho realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Então, quando a gente trata a questão de gestão de riscos de desastres naturais, é importante a gente esmiuçar qual que é a frequência de sua ocorrência, qual que é a sua distribuição espacial no Brasil e a relação entre como eles acontecem, a severidade dos processos que acontecem, por que eles acontecem e saber se há pessoas expostas ou não, se há infraestrutura exposta ou não em relação a cada tipo de ameaça. Há uma carência de conhecimento e, tendo carência de conhecimento, é difícil você desenvolver uma cultura tanto na comunidade em si, quanto na classe política, nos tomadores de decisão. Então, nós estamos num momento importante de trazer esse conhecimento, de dar transparência às informações e fazer com que os agentes públicos tenham maior capacidade de fazer um plano de gestão de risco de uma forma adequada, uma forma tecnicamente bem embasada. Gustavo, somando inundação e deslizamento de encostas, dá quase 70% das ocorrências de desastres no Brasil. A gente tem um problema aqui com estatística, que é o seguinte: quando você tem uma inundação, você normalmente no mesmo evento também tem o escorregamento e também tem a epidemia que se sucede 2, 3 semanas depois, porque as pessoas tiveram contato com água contaminada, seja uma epidemia de leptospirose ou de cólera, que é pior ainda. Isso aconteceu no Alagoas, por exemplo. Então, você tem uma sucessão de problemas que decorrem do mesmo evento, ou seja, do mesmo índice pluviométrico excessivo numa determinada região. E acaba que atrapalha um pouco a nossa estatística aqui, porque você vai contar isso como epidemia, ou como deslizamento, ou como vai contar nos três. Eles estão interrelacionados em boa parte dos casos. Exatamente. Portanto, o enfrentamento, em tese, deveria ser multidisciplinar, não é só assunto de defesa civil. Perfeito, exatamente isso. Bom, há também o estudo que mostra a divisão geográfica dos desastres, e eles ocorrem, veja você, com maior frequência na região sudeste, que concentra 40% dos registros. Depois vem as regiões Nordeste, 32%, Sul, 23%, Norte, 4% e Centro-Oeste, 2%. E aí tem o arremate, que a gente quer destacar aqui desse estudo, sobre os custos crescentes em relação à reconstrução, reconfiguração das cidades.
Entre 2004 e 2010, esses custos aumentaram 130 milhões de reais para 3 bilhões de reais. Agora eu vou começar pelo economista. Gustavo, a gente está falando de um assunto que, por N razões, o IBGE confirmou isso, está fora da lista de prioridades dos prefeitos brasileiros. E a questão agora é a gente saber se esse é um assunto meramente de natureza política, de gestão, ou a gente também está falando de dinheiro. É inteligente para prefeito saber otimizar os recursos do orçamento. Por que seria inteligente fazer bom uso disso na área do gerenciamento de riscos e da prevenção de desastres? Todas as pesquisas, eu posso citar, por exemplo, tem uma grande resseguradora internacional que tem uma pesquisa que indica que ela, segundo seus estudos, ela projeta para o Brasil um custo de 180 milhões de dólares por ano com prejuízos de catástrofes naturais. Isso é um dado. A chuva da região serrana, por exemplo, custou, em janeiro de 2011, custou 1 bilhão de dólares. Dos quais apenas 50 milhões de dólares tinham seguro. Então, esse 1 bilhão ficou para a sociedade. A gente está falando do maior desastre natural do Brasil, com mais de 900 vítimas fatais. Exatamente. Então, esse evento já mostra aonde pode chegar um grande acidente, uma grande catástrofe. A gente tem estimativas mostrando que são milhões de dólares que serão gastos por ano no Brasil com esses eventos. E isso pelo lado da severidade. A gente também pode ir para o lado da frequência. Se eu pegar o ranking dos 10 piores eventos de enchente de todos os tempos, de toda a história, 5 deles, dos maiores, 5 deles todos ocorreram na década de 2000. Então você pega, a frequência está aumentando muito, o dano está aumentando, até porque também tem um outro efeito econômico. O aumento das cidades, o crescimento das cidades, do urbano, quando você tem um temporal nessa cidade, hoje ela tem muito mais riqueza econômica do que tinha 30, 40 anos atrás. Então os danos são maiores também. Essa é a questão, a frequência e a severidade. Qual é o cenário que o senhor está trabalhando? Desde 2008 nós tivemos eventos de desastres naturais muito severos, com uma recorrência praticamente anual, que era uma coisa que a gente não observava enquanto pesquisador para de umas décadas atrás. Tem formas de explicar isso, eu acredito que é mais em função de você ter um maior aumento da exposição das pessoas naquelas áreas que foi comentado na região sudeste, na região nordeste, onde você tem também a ocorrência dos processos mais severos. Então, esse casamento entre ocorrência mais frequente de processos mais severos, associados a chuvas mais extremas, atingindo locais mais vulneráveis e com maior concentração populacional, isso tem explicado o grande número de vítimas, principalmente esse desastre que aconteceu na região serrana em 2011. Então, é importantíssimo ter clareza desse cenário de risco. O CEMADEM, enquanto órgão que foi criado para fazer o monitoramento e alerta de risco de uma forma preventiva para os municípios brasileiros mais críticos, a gente tem que entender e conhecer detalhadamente os cenários de risco de enchentes, inundações, escorregamentos de cada um desses municípios. Isso, André, precisa ser feito pelo pico. Você pega não a média histórica, isso é um erro que alguns prefeitos cometem. Você pega a média histórica de índice de chuva, índice pluviométrico, e trabalha pela média. Está errado. Você tem que pegar qual foi o maior índice histórico, qual foi o pico desse índice, e trabalha que a fluidez dessa água, o escoamento da água na cidade tem que se basear para atender o pico e não a média. Esse é um fator. Você tem várias ferramentas computacionais para você definir qual seria o prejuízo. Você faz isso com terremoto, com tsunami, e pode fazer isso também com enchente, plotando num mapa da cidade qual é o prejuízo econômico, qual é o dano, quantas pessoas serão afetadas em função de uma hipótese, de um cenário que você está desenhando. A outra questão que eu queria só acrescentar, a frequência está aumentando e talvez seja também pelo fenômeno do aquecimento global. Você no Atlântico Sul, você tem historicamente uma temperatura de oceano
que ficava abaixo de 25, 24 graus. Ele está a 26 graus e se ele atingir 27 graus ou 27 graus e meio, que é 1 grau a mais no Atlântico Sul, você terá a mesma característica de oceano que gera furacões que tem na região, no hemisfério norte, lá que os Estados Unidos e o Caribe estão acostumados a enfrentar furacões. O Brasil nunca teve. Ele uma vez teve o oceano a 27 graus e gerou o Catarina. Vamos ver a situação nas duas maiores cidades brasileiras, como é que elas lidam com esse problema. São Paulo e Rio de Janeiro possuem radares meteorológicos, sistemas de telemetria que medem índice pluviométrico, medem comportamento de encostas, quando é mais sofisticado esse sistema, e rotinas de alerta em que é possível acionar diferentes setores do poder público e da sociedade em relativamente pouco tempo. São Paulo, a cada 5 minutos, o sistema de alerta a inundações da cidade exibe na internet imagens atualizadas do radar meteorológico quando chove. Boletins informam a cada 2 horas a intensidade e o deslocamento do temporal, entre outras medidas como a construção de piscinões. No Rio de Janeiro, técnicos do Centro de Operações se revezam 24 horas por dia para mapear a chegada de tempestades e, quando for o caso, fazer soar o alarme que orienta moradores de 103 comunidades situadas em áreas de risco. Atenção, moradores. Dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. Esse é o sinal para que todos deixem as suas casas e sigam para os abrigos. É preciso ter dinheiro para fazer um bom planejamento de riscos? A questão do recurso financeiro ela é fundamental, né? Agora, o bom conhecimento sobre os cenários de risco de cada município faz com que você consiga ter a formulação de boas propostas de medidas de enfrentamento e redução de riscos, e aí você tem uma otimização do uso dos recursos. Então, quando o município ele tem problemas relacionados a enchentes, inundações e deslizamentos, por exemplo, ele necessariamente tem que montar no seu plano de gestão de risco municipal um plano de gerenciamento de riscos para enchentes e inundações, enxurradas, e também um plano de gestão de risco para escorregamentos. Gustavo, tudo isso que foi dito pelo doutor Agostinho é importante, é urgente. Algumas cidades que estão completamente despreparadas para lidar com essa situação, mas tudo isso, eu pergunto para o economista, requer recursos. O Brasil é um país de múltiplas prioridades e quando é risco você diz, bom, tem uma chance de não acontecer. E aí? André, eu tenho 2 recados. Um recado para o prefeito rico e um recado para o prefeito pobre. Para o prefeito rico, eu gostaria de dizer que as obras de piscinões, que as grandes obras, com colocação de radar meteorológico, é perfeito, o caminho está certo, mas isso não é uma obra, não é gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é um processo. Eu preciso ter gestão sobre esses equipamentos, sobre esses recursos. Então, eu preciso saber, quando eu tiver uma inundação, que eu tiver um acidente com uma vítima, para que hospital essa vítima será levada, que recursos tem nesse hospital, se as pessoas no hospital estão treinadas para receber aquela vítima, se eu tenho alarmes soando, isso é para citar um exemplo. Outro exemplo, se eu tenho alarme soando numa comunidade de risco, essas pessoas vão caminhar para um local mais seguro, longe de deslizamentos, etc., e esse treinamento é refeito. Esse é o segundo exemplo. Esse treinamento tem que ser refeito, não pode se terminar. Fez uma vez, apareceu na mídia e acabou. Não pode ser. Esse é o recado para o prefeito rico. O recado para o prefeito pobre. Você não tem recurso, mas você pode criar no DEX, descentralizado. Você pode ir para uma comunidade de risco, inclusive com garrafa PET, você construir um pluviômetro e ensinar as pessoas a lerem esse pluviômetro se estiver chovendo, afinal moram lá, estão residentes lá, e que eles se mobilizem e criem ferramentas baratas para saírem da área de risco. Só aí você elimina as vítimas, pelo menos. Muito bem, nesse bloco final do Cidades e Soluções Especial sobre gerenciamento de risco e prevenção de desastres naturais no Brasil, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados o que é possível fazer já no país, considerando que está se aproximando o verão. E a gente tem a emergência, especialmente nos municípios onde as chuvas fortes, os deslizamentos de encosta, as inundações e enchentes são mais do que previsíveis e onde não há aparato para enfrentar esse problema à altura. Eu vou começar
pelo diretor do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres e Alertas, Dr. Agostinho Ogura. O que é possível fazer? Eu peço que as pessoas elas tenham uma postura proativa, uma postura de sair das áreas de risco, não se expor às chuvas, não se expor à subida das águas, às enxurradas, ficar atento a qualquer anormalidade, qualquer evidência de que possa acontecer um deslizamento no barranco, atrás das suas casas, perto dos locais onde vocês moram. Então, ter uma postura de atenção e uma postura de sair de situações perigosas durante essa próxima temporada de chuvas que se avizinha, principalmente para a região sudeste e sul do país. É importante, eu acho que desse programa é gerar cultura nos prefeitos para que eles invistam em gerenciamento de risco. Os prejuízos não são pequenos financeiramente, está falando da casa de milhões ou bilhões de dólares, mas se não for pelo dinheiro, que seja pelas vidas, em respeito às vidas, porque muitas vidas são perdidas em função desses acidentes. Então, eu acho que as prefeituras deviam investir nisso, isso é prioridade. Você defender as pessoas de catástrofes, qualquer que seja ela. Liga para a Defesa Civil, pede ajuda e saiam, como o doutor Augusto falou, saiam da área de risco quando eventualmente tiver um nível de chuvas muito elevado para que você não corra riscos. Eu agradeço então as participações ao vivo do diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, doutor Agostinho Ogura, e também do economista Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. Eu quero encerrar o programa com uma frase proferida pelo climatologista Carlos Nobre, um dos mais importantes do mundo hoje no Ministério da Ciência e Tecnologia, entusiasta da cultura da prevenção. Disse ele: prevenção pode reduzir em até 90% o número de vítimas fatais e 35% os danos materiais. Por que não fazer? Até a próxima.